Bom, eu diria também o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ele é a única empresa estatal que tem um bom dono. Que se chama Previ, tá entendendo? Porque ela também é uma empresa controlada pelo governo, né? O governo mas ela tem a Previ. E a Previ não são os políticos, são os ex-funcionários, entendeu? Então há uma preservação muito mais eficiente no caso do Banco do Brasil. E uma terceira empresa também, eu diria a Unipar, da qual eu faço parte como membro do conselho, né? Que são atividades que são importantíssimas numa economia, tá entendendo? Então essas três aí eu digo que são importantes, mas eu tenho outras também que são importantes, né? E que eu também não declinaria porque tenho absoluta certeza que elas nunca vão me decepcionar, entendeu? Barsi, a gente chegou a falar já de algumas empresas estatais e uma empresa que está sendo muito falada agora é a Petrobras, né? Com essa questão do aumento da gasolina, o governo tentando de certa forma se defender, porque nós estamos em ano de eleições. E o que você pensa sobre a Petrobras? Eu penso o seguinte, quem tem ações da Petrobras, logo eles serão vítimas. Por quê? Porque a Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. Porque ela começou a ganhar muito, todo mundo é contra ela ganhar muito, né? Então eu acho que ela vai voltar provavelmente a ser aquilo que era, né? Porque não é possível o país conviver com uma oscilação tão agressiva nos preços dos combustíveis, porque a economia como um todo não vai suportar isso, né? E alguns setores de atividade econômica, como o setor de transporte, também ele vai ser muito prejudicado. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos, mais consistentes e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo, né? Talvez até o fato de distribuir alguns dividendos generosos agora pode ser talvez para colocar uma tampinha no buraco do governo, né? No buraco da nossa... O governo precisa de grana, então... Tá entendendo? Muita gente não entende isso, né? Porque a Petrobras, ela paga muitos royalties, dividendos, né? E impostos para o governo, né? Então... A questão é que talvez o governo, não atual, mas também os anteriores, talvez não fez uma boa gestão com esses recursos para voltar o dinheiro para a população, né, Barsi? Exatamente. E acho que a população não tem essa visão. Porque a gasolina está cara porque ela acompanha o barril do petróleo, o dólar está alto. Então, a Petrobras ela segue o patamar internacional. Mas a Petrobras paga muito em dividendo e royalties para o governo que não são bem utilizados, né? Claro. Não há dúvida nenhuma. A Petrobras, ela é uma empresa que, vamos supor, de uns 3 anos para cá, ela deixou de ser um bom investimento para as empresas marginais. Por exemplo, a Petrobras começou a subir um pouco, o BNDES vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouco, a Caixa Econômica vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouquinho, a maioria dos fundos venderam tudo. Então, eles fizeram como eu, né? Vai receber em 2 ou 3 anos aí, dividendo bom, e depois? Você vai vender para quem? Porque você tem uma estrutura de mercado que você tem a quantidade de ações que gera no mercado, né? Hoje a Bolsa ela não tem estrutura para suspender o preço da Petrobras, porque é muito papel, entendeu? Então, não há esse dinheiro no mercado. Não existe. E dificilmente haverá para fazer com que ela suba muito mais do que está. É uma pena que todos falem só sobre a Petrobras, né? É verdade. A Petrobras, eu vou dizer uma coisa para você, há um tempo atrás, ela custava 60 centavos também. Tá entendendo? E agora que o pessoal está falando, né? Ela teve uma evolução, depois que o Geisel assumiu a presidência, né? Ele gerenciou a coisa bem melhor, mas a Petrobras também já chegou a custar 60 centavos, a mesma coisa que o Banco do Brasil.
Barsi, recentemente, eu acredito que foi até essa data, 22 de março de 2022, o senhor pode me corrigir. O senhor falou, estou comprando muito na Bolsa. Estou aproveitando. Isso a gente sabe que o senhor faz sempre. Qual ação que nesse momento o jacaré, como o senhor fala, que o jacaré está de boca aberta querendo comprar? TASA. TASA. Taurus Armas. Ah, Taurus. Tem mais TASA alguma para o pessoal É. ficar com os dentinhos, o jacarezinho ali? Eu estou comprando também ações da Vibra, na razão direta que elas passam a ser uma boa opção. Já comprei uma boa posição de Cosan e estou esperando ver se cai um pouquinho mais da Auren, que é da ex-CESP, não é isso? O senhor prefere a Cosan ou Raizen? Que muitos perguntam. Não, eu não prefiro, eu quero aquela que paga mais dividendo, eu não tenho preferências. A minha preferência não é pela empresa, é por aquilo que ela distribui. A Cosan, eu acredito que distribua, né? Mais dividendo. A Cosan é uma holding, né? Então É a Cosan, enorme, né? a Cosan tem ações de todas elas. Então, A indiretamente... Cosan é uma poderosa chefona. Pois é, Vamos dizer diríamos assim, isso, né? diríamos isso. Agora, Barsi, esse ano é ano de eleições, né? Nós temos 2 candidatos, a gente não enxerga uma terceira via por enquanto, pelo menos. O que o senhor acha que caso o Bolsonaro ganhe ou caso o Lula ganhe, como é que ficaria o cenário nos investimentos com o Bolsonaro ou com o Lula? Como que o mercado vai aceitar? Bom, eu diria o seguinte, o Brasil já teve que suportar como presidente um cidadão chamado Fernando Henrique, que foi um dos piores presidentes que esse país teve, não é isso? Teve que suportar um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é do Partido dos Trabalhadores, mas que nunca trabalhou. É incrível, né? Teve que suportar uma senhora chamada Dilma, que nunca teve vocação para ser presidente, uma ex-guerrilheira, né? Tá certo? E agora tem um cidadão chamado Bolsonaro. Até que eu acredito que o Bolsonaro, ele, com todos os seus problemas, é isso, ele realizou muito mais obras, executou muito mais do que todos eles. Por quê? Porque ele partiu de um princípio. Eu não vou começar obras novas, eu vou acabar aquelas que já estão em andamento. E foi o que ele fez. Ele teve um dos ministros muito bom, que é o Tarcísio de Freitas, não é isso? Um cidadão extremamente bem organizado e que enxerga o futuro, né? E que ajudou muito. Então, eu acho que, veja bem, o país, se tivesse novamente um Bolsonaro, ele não teria que suportar coisa tão ruim como já suportou Fernando Henrique e Lula, tá entendendo? Seria menos pior. Entendi. Não seria o melhor, seria o menos pior. Entendi. Né? Agora, se tivesse uma terceira via, na minha opinião, eu colocaria o senhor Sérgio Moro, porque pelo menos ele é um intelectual, é um cidadão que tem cultura. Já ouvi algumas entrevistas dele, tenho o currículo dele, e é uma pena que talvez ele não consiga se enquadrar, né, nesta miscelânea de partidos, né, o interesse dos partidos. Mas, de qualquer maneira, eu apostaria, porque ele fez muito pelo país, na minha opinião. Tá, na Operação Lava Jato, né? Na Operação Lava Jato, ele fez muito pelo país. Barsi, agora a gente está vendo a taxa de juros em 12,75% e com uma expectativa de subir mais, né? Como que o senhor vê a renda fixa? Porque muitos investidores agora estão falando, vou sair fica aquele gira-gira de carteira, vou para a renda fixa, vou sair da renda variável. Como que o senhor enxerga a renda fixa? Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existe renda fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra,
é no mínimo 2 vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Entendeu? Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações você tem essa possibilidade. E é uma pena que o brasileiro, né, muitos brasileiros que não sabem como começar, estejam com o dinheiro ainda muito na poupança, né? Poupança, infelizmente, nosso país é o que é. Tá entendendo? E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro, né? Fala, não compra ações que você vai perder, né? Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. E tem um negócio interessante até de se comentar, né? Quando o Collor, ele assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mudar o padrão monetário, né? Ao mudar o padrão monetário, ele tirou o cruzado e instituiu novamente o cruzeiro. O que ele fez? Ele encurralou todas as aplicações, menos as ações. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança. E uma segurança ainda mais intensa. Você falou tudo. Eu, por exemplo, não fui afetado. Eu tinha ações, fiquei com as ações, estou com elas até hoje, ganhando, tá entendendo? E teve muita gente que perdeu dinheiro. É verdade. Infelizmente, o brasileiro é muito seduzido pelos banqueiros, né? Se a gente pegar as ações dos bancos, né, Barsi? Sei lá, vamos colocar aí 10 anos para cá, 20 anos para cá, super se valorizaram, né? Em comparação com a poupança, não tem nem comparativo. Mas quando o brasileiro ia no banco, enfim, até hoje, era oferecido para ele produtos ruins como a poupança, né? Ninguém oferecia, vem ser meu sócio, compra uma ação aqui do Itaú ou uma ação do Bradesco, né? Isso exatamente. É bem claro. Vem ser meu doador, não meu sócio. Exatamente. Vem ser meu doador, vem financiar a minha empresa, né? Agora, Barsi, a gente viu uma declaração também que o senhor critica muito a questão de aluguel de ações. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o aluguel de ações e o porquê isso é algo ruim para o mercado. Bom, um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto onde, nesse recinto, se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então, eu digo o seguinte: a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, tá entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê.
O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Aí não defende coisa nenhuma.